na página 57. Mais ou menos na metade de onde começa com Efésios 1, verso 3. Na verdade, vamos voltar um pouco. Porque queremos terminar de falar sobre a mulher Ciro-Fenícia. Na página 57, ali no topo diz, a mulher de Canaã não tinha aliança com Deus. Note também que ambas as pessoas vieram por causa da cura ou libertação de uma outra pessoa. Você entendeu isso? Você pode ter fé por outra pessoa. Você entende? Isso é importante. Até mesmo uma pessoa que não é um cristão pode ter fé por outra pessoa. Amém? Você consegue enxergar isso? E ainda assim eles tiveram fé na pessoa com quem eles estavam falando, Jesus, para a libertação de outra pessoa. E seus queridos foram curados e libertos. Novamente, temos que quebrar essa ideia de que Deus tem esse canal de hierarquia, pelo qual temos que passar para que Ele faça algo. Temos que quebrar isso e entender que estamos aqui para representá-lo e que temos todo o apoio do reino de Deus. Tudo para fazer o que for precisa ser feito. Jesus tinha, na verdade, rejeitado a mulher, dizendo que não era certo dar o pão dos filhos aos cachorros. Isso era uma referência direta a ela não estar em um relacionamento de aliança com Deus. Também nos diz que cura e libertação é o pão dos filhos. Jesus ensinou seus discípulos a orar pelo pão de cada dia, o que poderia ser cura ou libertação diária, caso necessário. Jesus também disse que Ele era o pão da vida que desceu do céu. Ele é a nossa cura. Ele não tem a nossa cura ou nos dá a cura. Ele é a nossa cura. A vida dele em nós é a cura. Se nós o temos, nós já temos a cura. Certo? Você tem que entender que a Bíblia diz que se Deus nos deu Jesus, como não nos dará gratuitamente também com Ele todas as coisas, tudo que pertencem à vida? Você entende? Não está dizendo que porque Ele te deu Jesus, Ele vai adicionar essas coisas, mas diz, como não nos dará também com Jesus todas as coisas? O que isso significa? Quando recebemos, por isso que eu sempre digo a todos, o que acontece é que quando Jesus fez sua morada em nós, Ele trouxe todas as coisas dele junto. Amém? E o que Ele tinha? Tudo. A Bíblia nos diz que somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. O que significa que tudo que Ele tem, nós temos. Então, se tivermos o que Ele tem, então não é uma questão de nós recebermos dele. Nós temos isso. Você entende? Se você ouviu meu ensinamento recentemente sobre o reino, e temos falado muito sobre o reino, ele diz primeiramente que é o prazer do Pai dar-te o reino. Deus tem prazer em dar-te o reino. Então ele disse, o reino não vem com a observação, o reino de Deus está dentro de vós. Agora pense sobre isso. É o prazer do Pai dar a você o reino. E o reino está dentro de você. Ele habita dentro de você, está em sua posse. Temos esse tesouro nesses vasos de barro. Então esse tesouro do céu, e no tesouro do céu inclui tudo. Porque de acordo com Efésios 1:3, diz que já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. É o que Efésios 1, verso 3 nos diz, certo? Que já fomos. Graças a Deus que nos abençoou o passado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, não há uma bênção que você receberá. Existem apenas bênçãos que você recebeu. Deixe-me dar um exemplo. Posso dar 2 exemplos bem rápido. Ambos me aborreceram completamente quando eu entendi isso. Um deles foi que comprei um programa da Bíblia e não o baixei. Na verdade, o comprei originalmente em disco. Comprei esse e porque eu achei que era realmente um bom negócio. Então eu baixei no meu computador. E quando eu coloquei o disco nele, na caixa estava dizendo que nele tinha cerca de 600 livros e comentários, bíblias e todas essas coisas. Eu pensei, 600 por esse preço? Nada mal. Foi caro, mas nada mal. 600 livros é mais fácil de carregar lá
do que em meus braços. Eu coloquei esse disco e ele me mostrou a lista dos livros e eles tinham um pequeno ícone do lado que parecia um cadeado. E porque eu tinha comprado, havia uns 6 desses livros que estavam com o cadeado aberto. E os outros 594, todos bloqueados. E eu tinha que pagar um preço adicional por cada um daqueles que eu queria abrir. Assim que eu vi isso, fiquei chateado. Por quê? Não foi o fato de eu ter que comprá-los. Isso não foi o que me chateou. Mas foi o fato de que eles já estavam naquele disco e eu não podia acessá-los. Isso me deixou chateado. Agora, mudando para outro cenário. Eu tinha esse Yukon que estou dirigindo agora. E fazia mais ou menos um ano que eu tinha. Acho que agora fazem uns 3 ou 4 anos que temos. Quando eu peguei ele, eu fiquei com ele cerca de um ano. E meu filho não viajou comigo durante esse período. Então ele faria uma viagem comigo e ele disse: se você me der o Yukon, eu irei carregá-lo e eu trago de volta de manhã e podemos sair. Então ele o levou para casa, ele voltou no dia seguinte, estávamos saindo pela porta e ele estava com as chaves na mão dele. Eu disse: me dê as chaves, porque eu vou dirigir, simples assim. Então foi o que eu disse: me dê as chaves. Ele disse: espera, espera. Ele vai, aperta o botão e o carro começa a funcionar. Eu não vi apertar o botão, ele simplesmente fez isso. E falei: quem está no Yukon? Ele disse: você não sabia que foi eu quem fez isso, sabia? Eu disse: do que você está falando? Ele disse: olha isso. Ele apertou o botão do carro e desligou. Ele apertou de novo e o carro ligou. E eu fiquei pensando: como você fez isso? Ele disse: você não sabia disso, sabia? Eu disse: não. Ele disse: sim, olhe para isso, você pode fazer isso e tem assentos aquecidos e todas essas coisas. Ele disse: olha, eu posso ligar o aquecimento do assento. Eu disse: sério? Teria sido bom saber disso em dezembro passado, quando eu estava em Denver congelando. Eu tive que correr, ligar o carro, tentar ligar o aquecedor e todas essas coisas. E ele falou: você não sabia disso? Eu disse: não, eu não sabia. Você vê isso? Todo aquele tempo eu fui abençoado, mas eu não sabia que eu tinha essa bênção, mesmo ela estando lá o tempo todo. E por um ano eu não experimentei essas bênçãos, embora eu já as tivesse. E assim que identifiquei isso, foi que Deus me lembrou de Efésios 1, verso 3. Ele disse que é exatamente assim. Nós temos todas as bênçãos, há apenas coisas que você está deixando passar, coisas que você não está realmente usando, coisas que você não está indo na direção delas. Ele disse: mas você já foi abençoado com todas as bênçãos espirituais. Eu não tenho que conceder nenhuma bênção, elas já foram concedidas. Então, de repente, eu comecei a dizer: bem, quero descobrir o que são essas bênçãos. Bendito seja Deus, vou começar a receber algumas bênçãos bem rápido. É isso que eu estou tentando transmitir. Cura não é algo que você tem que conseguir que Deus faça. Ela já foi dada, já foi pago o preço por ela e está estabelecido. Agora, a parte da fé apenas entra quando você decide acreditar que já está feita. E já está pago por isso, e tudo que você tem é entregar às pessoas. E você vai até elas e apenas diga a elas: aqui está o que Deus já fez por você. Eu só quero que você saiba que você está curado em nome de Jesus. Você não precisa fazer perguntas a eles. Deixe-me dar um outro exemplo. Você tem que entender que não estamos acompanhando os capítulos, como estávamos ontem. Ontem eu estava tão orgulhoso de mim mesmo, provavelmente por isso que não está acontecendo hoje. Mas eu estava me sentindo muito bem em acompanhar os capítulos exatamente como eu estava. Mas o que você tem que entender é que primeiro eu escrevi esse livro, eu escrevi o manual, o que eu estou dizendo está nele. Posso não estar lendo para você, mas à medida que avançarmos você perceberá: ah, sim, já passamos por isso, ah, sim, nós já falamos sobre isso também. Eu não tenho que ler para você, você não veio aqui só para eu ler um livro para você. Mas a verdadeira beleza disso é que se eu seguir o Espírito, então ele vai trazer o que você precisa na hora certa para colocar no lugar certo. Para responder suas perguntas, e conforme as perguntas surgem em você, Deus as responde. Mesmo que eu não saiba a pergunta, e assim que eu disser, você dirá: sim, essa é a resposta. E é como Deus opera. Mas se eu esperar até eu ler isso, pode ser que voltemos para isso depois de o termos ignorado. E agora essa pergunta ainda está lá e você pode deixar de ouvir as outras coisas que eu disse, porque essa pergunta fica diante de você. Então Deus sabe quando e como fazer tudo isso. Esse é o esqueleto, é a estrutura, mas Deus, pelo Espírito Santo, coloca a vida.
coloca a carne nele. Você entende o que eu estou dizendo? Coloca o músculo, o tendão, os tecidos, certo? Para tornar isso vivo da maneira que é. Amém? Essa é a maneira que fazemos isso. Lembre-se. Deixe-me ver aqui. Podemos prosseguir. Eu quero ir para... Já falamos isso. Já falamos isso. Já estamos na sessão 8. Já falamos sobre essas outras coisas, mas quero dar esse exemplo. Vocês se lembram quando Jesus estava em sua cidade natal? Ele vai até a sinagoga e diz que quando ele começou, antes de começar a ensinar tecnicamente, ele viu essa mulher que estava curvada na sinagoga. E ela estava tão curvada, como está escrito, e não podia de modo algum endireitar-se. Você se lembra disso? Observe, se você voltar e ler toda a história, ela diz, na verdade, isso. Havia uma mulher que havia sido aprisionada, que ela estava curvada, e não sabemos exatamente há quanto tempo, mas ela estava dessa forma por 18 anos. Pense nisso, 18 anos, e Jesus começa a curar. E a primeira coisa que os fariseus dizem é, bem, há 6 outros dias para vir para ser curado. Isso não deveria estar acontecendo agora. Não faça nenhum culto de cura agora, é um sábado, você não pode fazer isso. Há outros 6 dias. Ela estava doente há 18 anos. Houve vários outros 6 dias que ela deveria ter sido curada e não foi. Então aqui está o dia que Jesus estava lá e finalmente ele... veja, eu estava em Bloomington e é uma área que pertence a 2 cidades. A Bloomington, Illinois, então a Illinois normal. Quando você chega ao ponto de chamar uma cidade de normal, você sabe que ela não é, certo? Então estávamos em Illinois normal e eu estava ensinando um DHT lá. E na última noite nós tivemos um culto de cura e havia uma mulher lá que estava numa cadeira de rodas há 7 anos. Ela sofreu um acidente de carro e assim que estávamos prontos para ministrar, saímos da plataforma e dissemos, o que está acontecendo aqui? O que aconteceu? Ela disse, bem, 7 anos atrás eu tive um acidente e eu disse, o que os médicos dizem? Ela disse, eles não conseguem encontrar nada errado. Não houve dano, não há nada quebrado, não há nada. Eles não sabem o que está acontecendo. Eu estava ouvindo e se eu faço perguntas, estou à procura de certas palavras-chave. Quando ela disse, os médicos não encontraram nada errado, eu discerni, ok, isso não é físico somente. Você não precisa somente de cura. Você precisa de liberdade. Isso não é físico, isso é espiritual. Isso é um espírito que tem mantido você nessa situação. Então eu disse, aqui está o que vamos fazer. Agora observe. Eu apenas disse, espírito de enfermidade, eu quebro seu poder. Eu a liberto agora mesmo e você deixe ela agora. E eu me falei bem alto e forte. Então eu disse, ok, agora vamos te tirar daqui. Então eu a levantei, ela estava fraca. 7 anos em uma cadeira de rodas. Seus músculos atrofiam e você se torna fraco. Então eu a levantei e a levei para a plataforma, porque era o único lugar que podíamos andar. Tinha gente em todo lugar e não havia espaço. E comecei a atravessá-la, a fazer ela andar. E no começo eu tive que segurar seus braços, coloquei meus braços assim, embaixo, eu não segurei suas mãos, eu fiz isso. Então eu coloquei minhas mãos sobre ela, na verdade eu fiz assim, né, eu estava por baixo, e comecei a caminhar com ela. E os braços dela estavam aqui, então nós estávamos caminhando, e como você sabe, ela estava ainda estável, eu estava dando apenas um pouco de apoio, e ela não estava segurando, estava apenas apoiando, como se fosse se equilibrar. Então estávamos andando, e quando chegamos ao final, viramos, e ela virou devagar, e começamos a voltar para o outro lado. A essa altura eu disse, tudo bem, agora eu vou um pouco para trás. E quanto mais andávamos, mais eu recuava, soltando o braço. Finalmente, minhas mãos estavam nas mãos dela, não estávamos segurando, eu não a estava sustentando. Estávamos apenas tocando as mãos, era só isso. Eu disse, olha isso, olha para você, você está andando. Eu disse, olha, eu tirava uma mão. A primeira vez que eu tirei uma mão, ela meio que bambeou um pouco. Eu disse, não se preocupe, está tudo bem. Você simplesmente não está acostumado. Eu disse, olha isso, olhe para você. E tirei as mãos. E ela, de repente, estava andando. Ela olhou e sua família estava ali atrás. E ela estava aqui. Ela para cima, eu disse, olhe para você, você está curada. E a família dela estava parada bem ali atrás. Eu acho que eram suas 2 filhas e o marido. E ela olha para cima, olhou para lá, olhou para elas e correu para eles. 7 anos sem andar. E ela saiu correndo. E a multidão, as pessoas ficaram à loucura. Todo mundo se alegrando e tudo mais. E eu assim, está bem, espere. Então, eles voltam para baixo.
E quando ela foi em direção à cadeira, eu disse, não volte para aquela cadeira de rodas. Se você os tirar dela, mantenha-os fora dela, eu disse. Se você voltar lá, você vai ficar presa. Não volte. Já estávamos de volta e eles todos batiam palmas. Mas quando ela começou a andar de volta, havia uma mulher que trabalhou conosco. Ela era diretora de estado lá e ela estava no fundo. Ela tinha quase a mesma altura que eu, então ela subiu na cadeira de trás porque ela não conseguia ver as pessoas. Então ela subiu uma cadeira e quando a mulher foi curada e começou a andar de volta, eu estava preparando para começar a falar. Então não percebi quando ela foi para a multidão. E enquanto ela ia para a multidão, ela começou a fazer isso de novo. Passou de normal para instável. E eu não tinha visto ela. Mas a mulher atrás a viu e ela gritou, não, em nome de Jesus, ande direito. E a mulher fez tipo assim. E voltou na hora. A razão é porque duas coisas. Primeiro, memória muscular. Os músculos dela ainda estavam fracos, não tinham sido fortalecidos. E tivemos que colocar força nela. O que pode levar um pouco de tempo. Ela foi curada instantaneamente, mas levou um pouco de tempo para ganhar força. E quando ela começou a andar, seus músculos começaram a impor o padrão de como eram antes. E nós tínhamos que enfatizar, não, ande normal. Ela teve que conscientemente pensar e andar normal, até que os músculos recuperassem a força. Porque se não tivéssemos, apesar de curada, ela teria caminhado assim, sabe? Sabe-se lá por quanto tempo, até que recuperasse a força. Todos nós sabemos que o diabo poderia ter mentido para ela e dito, não, é só isso. E ela teria ficado daquele jeito. Agora, depois que isso aconteceu, todo mundo ficou bem quieto, porque aquela mulher gritou e fez todas aquelas coisas. Então todos estavam esperando que eu fizesse. Você viu isso? Esse é o poder de Deus. E que eu simplesmente louvasse isso. Mas em vez disso eu disse, vocês viram o que aconteceu? Isso é uma acusação contra a igreja. E todo mundo, como? Do que você está falando? A mulher foi curada. Aquela mulher tinha estado naquela cadeira de rodas, e quando você está em uma cadeira de rodas, não é só você numa cadeira de rodas, toda a sua família está presa. Porque eles não podiam deixá-la sozinha. Eles tinham que cuidar dela, e toda a família estava em cativeiro. E eu disse, essa mulher estava numa cadeira de rodas, sua família estava em cativeiro, ela estava em cativeiro, e ela teve que esperar 7 anos para que alguém viesse e falasse em nome de Jesus. E quebrasse o poder desse espírito de enfermidade, o qual é o menor, mais fraco, o demônio mais fraco de Satanás. É facilmente derrotado. Qualquer cristão, a qualquer momento, poderia ter dito, eu quebro o seu poder, saia dela agora. E eu disse, e ela teria sido liberta. Mas em vez disso, ela teve que esperar 7 anos até o aparecer. E isso é uma acusação à igreja. Eu disse, vocês devem começar a andar em domínio e autoridade no nome de Jesus. Eu não estava tentando derrubar a reunião. Mas as pessoas precisam entender que não estou lá para fazer um show. Eu estou lá para treinar e equipar. E fazer isso para que as pessoas possam impactar sua cidade, sua nação, sua área, onde quer que seja. Não é uma questão de que entrei nisso porque eu estava procurando um emprego. Certo? Entrei nisso porque eu enterrei a minha filha. E eu aprendi algumas coisas que funcionam. E começamos a compartilhá-las. E por isso que eu faço o que eu faço. Deixe-me dizer, eu fazia isso antes de ser pago para fazer. Ok? Lembro-me de ter pago para ir a lugares para pregar. E ainda fazemos isso muitas vezes. Especialmente no exterior. Pagaremos para chegar lá. Pagamos nossa própria viagem até lá. Pagamos para chegar lá, nos adaptamos a tudo que estiver disponível e esse tipo de coisa. Por quê? Porque não queremos ser um peso à igreja. Queremos ser uma bênção para a igreja. Estou dizendo isso porque quero que você entenda que nós temos isso em nós. Não é algo que Deus tem que nos dar. Nós temos isso. E tudo o que temos a fazer, você tem tantas bênçãos, tantas oportunidades, tantos dons, todas essas coisas que já estão em você. Eu digo sempre às pessoas que quando vêm aqui, ou se eu vou à igreja, alguma outra igreja para ministrar, eu digo a eles, não estou aqui para lhe dar nada, estou aqui por uma razão, para te mostrar o que você já tem e te ensinar como usar isso. É isso. Eu não estou aqui para transmitir algo no sentido de te dar poder ou coisa do tipo. Por que eu faria isso? Se você está conectado a Deus, você já o tem. Se você tem Jesus, você tem tudo. Quando ele se mudou, ele trouxe todas as coisas dele com ele.
E um exemplo que eu costumo usar eu costumava usar o Steve Jobs às vezes, mas eu vou usar Bill Gates. Você sabe que Bill Gates é extremamente rico. Eu ouvi sobre a casa dele, como ela é configurada, e quando ele entra na sala e tudo está pré-definido para reconhecê-lo e as coisas acontecem do jeito que ele quer que aconteça. É óbvio que você esperaria de alguém que está na tecnologia do jeito que ele está. Eu digo, mas imagine se Bill Gates ligasse para você e dissesse: ei, tem algumas reuniões acontecendo e tem algumas coisas acontecendo em sua região, descendo a sua rua. Eu realmente não quero ficar num hotel. Você me deixaria ficar na sua casa por um tempo? Seu primeiro instinto seria dizer: oh não, eu sei a que tipo de casa você está acostumado. E a minha não é desse jeito, então é melhor você ir para outro lugar. Mas se você se superar e disser: bem, sim, talvez sim, eu acho que você poderia ficar aqui, ele diria: bem, ouça, eu gostaria de ir. E você sabe, eu tenho algumas coisas que estou trazendo comigo. Quero ajeitar algumas coisas porque estou acostumado a um certo estilo de vida. Então, se eu for, você se importaria se eu renovasse a sua casa? Então você começaria a dizer: sabe, na verdade você pode se mudar. Sim, você pode se mudar. Na verdade, sinta-se em casa. Fique à vontade, você pode fazer tudo o que você quiser fazer. Conserte, adicione as coisas que você quiser, faça como achar melhor, tenha simplesmente um bom tempo. Agora, imagine que tipo de casa ele deixaria para você. Se ele se mudasse, ele não mudaria para um barraco. Ou caso se mude, ele não deixaria isso um barraco. Ele vai se mudar, ele vai consertar, ele vai trazer todas as coisas que ele tem. E, adivinhe, você recebe o benefício disso. Por quê? Só pelo fato de que ele se mudou para sua casa. Jesus é assim, ele se mudou e trouxe todas as coisas dele com ele. Ele trouxe cura, ele trouxe libertação, ele trouxe liberdade, sabedoria, dons. Cada pedaço disso veio com ele. Por quê? Porque ele é o rei dos reis. Ele não vai ficar em um lixão. Talvez você era um lixão quando ele se mudou. Mas ele não deixou você como um lixão. Amém? Ele recriou você, renovou você, restaurou você. Eu quero dizer, completamente ele reequipou você. Arrancou tudo e colocou tudo novo em você. Amém? E uma vez que você toma posse disso, tudo muda. Sua vida muda, sua visão sobre a vida muda, tudo muda. É por isso que, um tempo atrás, o Anthony fez a declaração quando estávamos falando sobre o novo homem. Tudo muda. Isso mudou e tudo muda. Mudou inicialmente e continua mudando tudo conforme você descobre tudo que está em você. É por isso que quando você vem a um DHT, as pessoas estão vindo porque é cura divina. Na verdade, não é sobre a cura divina, é apenas sobre descobrir quem você é em Cristo. Porque uma vez que você descobre quem você é em Cristo, Jesus não curou porque ele podia curar. Ele curou por causa de quem ele é. Ele curou porque ele tinha um Pai. Ele curou porque ele estava nos mostrando a natureza do Pai, o caráter do Pai. Ele não curou apenas para fazer assim. Você pensa que essa foi boa? Veja isso, você realmente vai gostar dessa aqui. Ele não fez isso. Ele fez isso para atender às necessidades do homem. Porque era a natureza e o caráter do Pai. E é isso que temos que entender. Não se trata de tentar descobrir como manipular Deus a fazer algo. É sobre nós acreditando no que Deus disse e descobrindo quem somos nele. E o que temos nele, e que nossa fé se torne efetiva quando reconhecemos todas as coisas boas que há em nós, em Cristo Jesus. E quando você faz tudo isso, começa a funcionar. De repente, você percebe que tudo que você precisa, você já tem. Na maior parte do tempo, eu não tive que orar por alguma coisa para mim, por anos. Por quê? Porque tudo que eu faço é reconhecer. Já tenho isso, Pai, obrigado por isso. Obrigado por você já ter atendido minha necessidade. Obrigado por você já ter atendido essa outra necessidade. Você me viu chegando e você pôs isso no caminho e agora eu estou aqui e a bênção está me esperando. E tudo o que eu preciso aparece. Então, uma vez que você entende isso, uma vez que você compreende quem você é em Cristo, a cura torna-se simples. Quando eu comecei, tudo era muito simples. A, B, C, D, 1, 2, 3, esse tipo de coisa. Por quê? Porque era uma doutrina. E cura não é mais uma doutrina. E é muito difícil para mim ensiná-la 1, 2, 3, 4. Por quê? Porque não é isso. E sim quem eu sou. É uma parte de mim.
E é por isso que tenho que lembrar a mim mesmo que essa é a parte incrível para mim. Quando eu começo a ensinar um DHT, eu tenho que pegar e olhar alguns dos pontos que tenho que me lembrar. O que são as vacas sagradas? Por quê? Porque, para mim, elas não são vacas sagradas. Você entende o que eu quero dizer? Elas não estão em mim. As pessoas dizem, é isso aqui, e aquilo outro. Elas nem sequer vêm à tona, não em mim. Porque eu já refutei maldição hereditária, eu já refutei aquela outra coisa, eu refutei aquela outra coisa, e agora essa é a verdade para mim. Eu nem mesmo penso nas vacas sagradas. Eu não estou dizendo que não tenham algumas aqui ou ali em algum lugar. E acredita em mim, quando você educa seus filhos para questionarem, eles questionam tudo. Até você. E muitas vezes eu disse coisas e meus filhos diriam, pai, isso não é verdade, por causa disso. Eu digo, bem, essa é a maneira que faremos. Eles, bem, mas por que faríamos isso assim? Isso não é a Bíblia. E você fica tipo, sim, você está certo, nunca pensei nisso. Mas eles trazem isso de volta para você. Porque você não desafia essas coisas. Você precisa de alguém para desafiá-las por você. Porque para você é apenas parte da vida. Você precisa de alguém para desafiá-lo e dizer, isso aqui. E você chega ao ponto onde você fala, bem, vamos fazê-lo dessa maneira. E eles perguntam de novo. E você responde, porque eu disse assim, é por isso que nós estamos fazendo assim. É só para aprender e colocar os pés no chão. Mas você precisa entender que isso funciona por causa de quem você é. Bom, vamos prosseguir para a seção 8, página 61. Começaremos com Tiago e estamos falando sobre a fé de quem estamos mostrando a você que a fé funciona. Você pode ser curado pela fé. Todas as coisas que vocês desejam, tudo o que você precisa, e não somente apenas o que você precisa, mas tudo o que deseja, Deus trará essas coisas a você, pela fé. Pela fé você pode obter essas coisas, ou as promessas. Tiago 5,13. Está alguém aflito? Que ore. Aqui está a sua solução, aqui está o problema. E aqui está a solução de Deus. Se você está aflito, ore. Está feliz? Cante salmos. A solução para estar feliz é cantar salmos. Eu não sei se você precisa de uma solução, mas ela está aqui. Se você estiver feliz, cante. Está alguém entre vós doente? Chame os anciões da igreja. Observe que não diz... Veja que não diz, deixe os enfermos entrarem em condenação porque eles estão doentes. Não. Não diz. Diz que os enfermos analisem suas vidas e certifiquem que não há pecado. Não diz isso. Você não pensa que isso estaria aqui se fosse a solução? Agora, primeiro devemos ressaltar que se você voltar e você olhar para a história do Novo Testamento, o livro de Tiago foi o primeiro livro a ser escrito. O primeiro que foi publicado. E ele foi escrito de acordo com a maioria das fontes. Eles vão te dizer que esse livro foi provavelmente escrito para poder ser usado como uma cartilha para novos cristãos. Porque se você ler o livro de Tiago, tudo que você precisa saber sobre como viver a vida cristã está no livro de Tiago. Você quer saber como tratar as pessoas? Ele diz a você o que fazer. Ele diz, escuta, você precisa saber como observar suas palavras. Aqui está como você deve tratar as pessoas quando elas vierem à congregação. Se elas não estiverem vestidas de uma determinada maneira, aqui está como você faz essas coisas. Todas essas coisas estão lá. Tudo que você precisa saber sobre como confiar em Deus, sobre como viver a vida, está no livro de Tiago. Sempre que alguém, especialmente aqui, se eu conduzir alguém a nascer de novo, eu sei que na igreja geralmente as pessoas dizem, vá ao livro de João, leia o livro de João. Eu não faço isso. Por quê? Porque João disse, eu escrevi essas coisas para que você possa saber que Jesus é o Cristo. Se eles já nasceram de novo, eles sabem disso, certo? Eu não estou dizendo que não é bom ler o livro de João, mas se você der o livro de João a um novo convertido, ele é um livro bem grande para alguém novo na fé. Mas o livro de Tiago, 5 capítulos, é fácil, curto e é um pequeno manual. Você poderia imprimi-lo e distribuí-lo como um manual e dizer, aqui está como fazer as coisas. E seria um bom manual básico para a vida cristã. Então, se esse novo convertido fica doente, o que ele vai fazer? Bem, vamos ver aqui. Eu estou doente, deixe ir para a carta escrita por Tiago e ver o que ele fala. Doente, sim, aqui. Está alguém dentre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Está bem, olá, eu preciso... Um dos presbíteros vem até mim. Por que isso? Porque eu estou doente. Por que os presbíteros têm que vir? Olha só.
orem sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé, quem está fazendo a oração da fé? Os anciãos. Salvará o doente. E o Senhor o levantará, e se ele houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Agora observe aqui. A oração da fé, feita pelos anciãos que curam os enfermos. Nem mesmo a própria oração da pessoa doente. Eles não estão sendo considerados como responsáveis até esse ponto. Por quê? Por serem novos na fé. Eles podem não saber de todas essas coisas. Eles precisam de ajuda. Então os anciãos vêm. Agora, isso também é para informá-lo. Se você está na organização ou liderança da igreja, e para ser um presbítero, você tem que estar apto também a curar os doentes. Se você não está apto a fazer isso, você não é apto a ser um presbítero. Não está certo? Isso iria diluir o rebanho bem rápido, certo? Isso iria, chamar o rebanho. Imagine que isso é um teste. Nós gostamos, nós admiramos que você fosse um ancião, você só tem que curar essa pessoa aí fora. Assim que você fizer isso, você pode ser um presbítero. Até lá não será um. Ele diz, observe, e a oração da fé curará os enfermos. Então, o que fez isso? A oração da fé. Note, não foi a vontade de Deus. Note que ele não disse que eles perguntem se é a vontade de Deus. Não. Ele diz a oração da fé. E qual a oração da fé? Quem sabemos com certeza que fez a oração da fé é Jesus. E, no entanto, você não vê ele orando necessariamente. Tudo que você vê ele fazendo é declarando. Então, a oração da fé não é tecnicamente uma oração em si, mas sim declarar a vontade de Deus e ordenar que a vontade de Deus seja feita, porque isso é o que ele disse. Na oração do Senhor, aquilo que chamamos de Pai Nosso, ele disse, teu reino venha e seja feita a tua vontade na terra como no céu. Você perceberá que tecnicamente não é uma questão, não é um pedido, é um comando. É uma declaração, que sua vontade seja feita na terra como é no céu. E é assim que oramos sobre tudo. Quando eu digo ser curado, adivinhe o que eu estou dizendo. Sua vontade seja feita na terra como é no céu. Isso é tudo que eu estou dizendo. Agora, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se ele houver cometido pecado, serão perdoados. Observe, a ideia que toda doença é devida a um pecado é refutada bem aqui, porque diz se tiver cometido. Se toda doença fosse causada por um pecado, não haveria se, certo? Então, se há um se, isso significa que nem toda doença é fruto de um pecado. Mas se fosse, mesmo que ele tenha cometido pecado, mesmo que ele o causasse, adivinhe, está perdoado. No minuto em que você fizer a oração da fé e ordenar que eles sejam curados, tudo é lavado para você. Por quê? Porque a presença de Deus está lá. Sua presença, sua plenitude, imediatamente cuida de tudo isso. Lembre que Jesus disse a mesma coisa. Ele disse, seus pecados estão perdoados. E eles disseram, você não pode fazer isso. Ele disse, o que importa, se eu disser que seus pecados estão perdoados, levante e ande. E ele disse, mas para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecados, pegue a sua maca e ande. Ele disse, o que importa, você pode dizer pecados sejam perdoados ou doenças sejam curadas. Ele disse que não importa o que você fala. Qual é a intenção? A intenção é, seja livre. A intenção é, seja saudável, seja restaurado por Deus. Certo? Então, novamente, estou tentando te mostrar que a ideia que tínhamos sobre cura era tão limitada e limitava muito a Deus. Muito. Eu quero dar continuidade aqui, mas anteriormente eu mencionei a mulher que estava curvada e eu queria terminar isso porque eu sei que não terminei a história dela. Mas você notará que, na verdade, a Escritura diz que quando Jesus a viu, ele a chamou e disse, mulher, você está livre da sua enfermidade. Se você ler toda essa passagem, você não encontrará nada que diga que ele fez a ela uma pergunta, que ele fez um questionamento com ela, e o incrível é que está escrito a mesma coisa sobre ele e o homem que estava no tanque de Betesda. Diz que quando ele soube sobre esse homem, quando ele soube que ele estava nessa condição por todos esses anos, e com essa mulher a mesma coisa, é isso que eu quero ressaltar, está escrito que quando ele a viu, ele a chamou e disse, observe o que ele disse, mulher, você está livre da sua enfermidade.
Lembre-se dessas palavras. Você está livre da sua enfermidade. Então, mais tarde, quando ele estava falando sobre isso, ele diz: não deveria essa mulher, sabendo que ela é filha de Abraão, quem Satanás prendeu por 18 anos, não deveria ela ser livre? Não deveria ela ser tirada da escravidão? Então, primeiro Jesus disse que foi Satanás quem fez isso. Satanás fez isso por 18 anos. Jesus comparou isso a ser escravo. Ele não disse, você deveria estar feliz por ter sido assim, porque agora você deve ter aprendido muita coisa em 18 anos. Tudo que Deus estava tentando te ensinar. Ele não disse isso. Observe o que mais ele não disse. O que ele disse quando ela apareceu. Mulher, você está livre. O que é isso que ele disse? É exatamente o que ele disse em Lucas 4, sobre o que ele foi enviado a fazer. Ele disse que foi enviado para proclamar liberdade aos cativos. E não para oferecer isso. Veja, isso é o que acontece na maioria das igrejas. A maioria das igrejas oferece libertação. Você quer ser curado? Vem aqui. Nós vamos orar para ver o que Deus faz. Se você quer ser liberto, então desça aqui. Isso é oferecer liberdade. Proclamar liberdade é o que Jesus fez aqui. Mulher, você está livre. Isso é proclamar liberdade. Certo? Você entende? As pessoas perguntam. Temos que perguntar às pessoas algo? Não. Você não tem que oferecer. Você pode proclamar. Porque Jesus pagou por isso. E quando você proclama isso, o poder está lá para fazer isso acontecer. Agora, o ponto aqui é também o seguinte. Entenda também o que ele não disse. Mulher, quanta fé você tem? Você tem dado dízimo? Existe algum pecado em sua vida? Tem algum pecado? O que você fez que causou isso para você ficar curvado por 18 anos? Observe, todas essas coisas são ditas hoje. Mas não é o que Jesus disse. Jesus disse simplesmente, mulher, você está livre. Por quê? Porque quando você tem o poder para libertar alguém, você realmente não se importa de como eles entraram no cativeiro. Você apenas os liberta. Então você os discipula e diz, se isso foi causado pelo pecado, vai e não peques mais. Não faça isso de novo. Você quer aprender a ser livre? Venha, siga-me, ande comigo. Então você os discipula. Você está ouvindo o coração de Deus nisso que estamos falando? Não é apenas uma questão de vamos tentar manipular a Deus para libertar as pessoas. Não é isso. Porque, honestamente, se você pensa dessa maneira, já existe um grande problema. Você precisa entender que Deus quer as pessoas livres. E Ele quer nos usar para fazer isso. Por quê? Porque quando nós os libertamos, podemos dizer, Jesus, Ele fez isso. Eu ouvi pessoas dizendo, bom, se Deus quer me curar, Ele não precisa de mãos de homem. Ele pode simplesmente me curar onde estou. Sim. Então você correria de volta para o médico e o médico diria, olhe, é uma remissão espontânea. E você diz, sim, isso não é incrível? Mas quando alguém vem e coloca as mãos em você e diz, em nome de Jesus, então você não pode acreditar isso a nada além de Deus. Deus pode me curar de qualquer maneira. Bom, então deixe Ele fazer do jeito que Ele quer. E o jeito que Ele quer, Ele disse, os homens vão impor as mãos e os enfermos serão curados. Se você realmente acredita que Ele pode fazer o que Ele quer, então deixe fazer do jeito dele. Bem, você sabe que eu não acredito em toda essa coisa de fé na cura. Nem eu. Eu acredito em cura divina. A minha fé está em Deus. Minha fé não está na cura, certo? Eu acredito em Deus e Ele cura. Ele é o curador. Amém? Então vamos ver mais algumas coisas. Marcos 16. Nós já lemos isso, mas eu vou direto para o verso 18. Que diz assim. Eles colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Aqui está falando sobre crentes impondo as mãos sobre descrentes que estão doentes. Observe em Tiago. A fé dos anciãos que curou o homem. Não a fé do homem. Não a fé do doente. A fé dos anciãos. Aqui em Marcos 16 é a fé do crente, não a fé do ímpio. Você não pode esperar que o descrente tenha fé. Por isso que eles são incrédulos. Se eles fossem crentes, eles teriam fé. Mas se eles são incrédulos, ser incrédulo por definição significa que você não tem fé. Então as pessoas dizem, bem, mas você sabe, eles não podem ter fé, eles são incrédulos. Então, como você foi salvo? Você era um incrédulo que teve fé. E no minuto que você teve fé, você foi salvo. Isso não está certo?
Veja, nós temos essa ideia, nós temos essas coisas que foram colocadas em nosso cérebro. Coisas que temos que desmantelá-las, porque não é desse jeito. Nós temos essa ideia e ninguém a confronta e por causa disso continuamos pensando assim. E nós precisamos confrontar as coisas. Precisamos conferir. É importante que alguém tenha fé e eu vou te mostrar isso. Você pode ler na página 62 do manual, fala sobre isso. Por exemplo, vamos ler na página 62. Muitas vezes Jesus disse, seja-lhe feito de acordo com a sua fé. Todas as vezes que Jesus via uma pessoa demonstrar fé, ele a elogiava. Mas há muitos exemplos de Jesus curando terceiros. A cura pode ser apropriada para você pela sua fé. A cura pode ser ministrada para você por alguém operando autoridade. Muitos em filas de oração por cura estão lá representando alguém que não está lá. Porque alguém pode, pela fé, representar uma outra pessoa. Porque alguém pode representar um terceiro. Mas eu não posso ter fé por aquele que está diante de mim? Não faz sentido. Você entende o que eu quero dizer com isso? As pessoas vêm e dizem, podemos ficar aqui e representar uma pessoa? Sim, tudo bem, você está em representação dessa pessoa que vai ser curada. Se podemos fazer isso, então por que não posso simplesmente ter fé pela pessoa que está bem na minha frente? Qual é a diferença? Para a minha fé operar por alguém, eles têm que estar à distância? Não. Você vê, nosso raciocínio às vezes não faz sentido. O fato das pessoas virem até nós, por exemplo, as pessoas dizem, bem, você sabe, pessoas diferentes oraram por mim muitas vezes. E todos eles me disseram que há algum pecado na minha vida, mas eu me examinei e não há pecado. E eu não sei de nenhum pecado que estou cometendo, não sei de nenhuma coisa que eu esteja errada. Deus não me mostrou nada. Se você pediu ao Espírito Santo e ele não te mostrou nada, é porque não tem nada. Porque é o trabalho do Espírito mostrar a você. E se você pergunta a ele, é o trabalho dele te mostrar. Então, no minuto em que você disser, bem, ele não me mostrou nada, mas eu sei que há pecado, agora você mudou e você está o acusando de não fazer, não cumprir com o ministério dele. E esse é um lugar perigoso para se estar. Então, a segunda coisa é que as pessoas dizem, ok, o que você está fazendo na minha fila de cura? Elas dizem, bem, eu vim para ser curado, porque eu estive em outras filas de cura e não funcionou. E eles disseram que tinha pecado em minha vida. Tudo bem. Pelo fato de você ter vindo aqui na frente, você sabe dentro de você que o que eles disseram não é verdade. Porque você veio até aqui e você espera cura. E se você acredita que há pecado em sua vida e você acha que Deus não vai te curar, então o que você está fazendo na fila de cura? Veja, isso só faz sentido se você sabe dentro de você que Deus vai te curar mesmo que haja pecado em sua vida. Caso contrário, você nunca deveria ter vindo para a fila de cura. Então, vamos na página 63. Eu vou finalizar aqui, na página 63. Falamos sobre Gênesis 20, e se você ler o verso 7, essa é a história entre Abraão e Abimeleque, que era um rei pagão, e Abraão mentiu. Abraão mentiu e disse ao rei pagão que Sara era sua irmã. Então esse rei pagão tomou Sara. Então no meio da noite, observe isso no verso 3. No meio da noite, no verso 3. Deus veio a Abimeleque em um sonho, à noite. Aqui está Deus falando com uma pessoa pagã. Nem mesmo era uma pessoa ligada a ele. Ok? E lhe disse, eis que és nada mais que um homem morto. Isso não seria uma boa palavra, seria? Imagine só. Pela mulher que tomaste, pois ela é a mulher de um homem. Mas Abimeleque não havia ainda se aproximado dela. E ele disse, Senhor, tu matarás também uma nação justa? Você vai me matar e eu vou matar todo mundo? Verso 7. Agora, portanto, restitui ao homem e sua mulher, pois ele é um profeta. Ele vai orar por você e tu viverás. Deus estava bem ali. Por que Deus não foi e o curou? Repare que ele não fez isso. Deus disse, ele vai orar por você. Esse cara é um profeta, você vai devolver a esposa dele e ele vai orar. Porque Deus deu ao homem autoridade na terra para falar em nome dele. John Wesley disse, na verdade há várias outras pessoas que também disseram, mas John Wesley disse, parece que é como se Deus não fizesse nada na terra, a não ser que primeiro ele faça um homem orar. Então repare que ele disse, ele vai orar por você e você viverá. E foi exatamente isso que aconteceu. Exatamente isso. Abraão orou por Abimeleque e ele viveu. Então, em Gênesis capítulo 19, estou apenas dando a você algumas coisas básicas, verso 27.
E Abraão levantou-se cedo de manhã e foi para um lugar onde havia estado de pé diante do Senhor. Ele olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da planície, e eis que viu a fumaça da terra que subia como uma fornalha. E aconteceu que, quando Deus destruiu as cidades da planície, Deus lembrou-se de Abraão e retirou Ló do meio da destruição, quando ele derrubou as cidades em que Ló habitava. Perceba que Ló foi salvo porque Deus se lembrou de Abraão. Foi Abraão que permitiu que Ló fosse salvo. Não foi a fé de Ló, foi o fato de que Deus teve preferência a Abraão. Certo? Anos atrás podemos ver isso em todas essas situações que pessoas diferentes tiveram. Veja, mas anos atrás eu estava, acho que não te contei tudo isso ainda, mas eu estava em um lugar chamado Kilmarnock, Virgínia, é direto na água, bem na borda, não havia nada. Não havia internet, nada. Não havia serviço de telefone, nada. E nessa época eu já estava recebendo mais de 100 ligações por dia. E os planos de oração, em muitos dos casos, eram situações de vida ou morte. Então eu entrei em Kilmarnock e meu telefone parou de funcionar. Nada de ligações, nada. Elas iam para o correio de voz e eu pegava e salvava, mas eu não conseguia fazer ligações ou qualquer outra coisa. Então eu estava lá, fazia uma semana, fomos às reuniões, boas reuniões, foi um bom tempo. Então, quando eu comecei a sair, peguei o meu telefone e eu estava tentando obter um sinal. Eu estava saindo dos limites da cidade, dirigindo literalmente, segurando meu telefone pela janela, tentando pegar um sinal o mais rápido possível. Assim que tinha um sinal, podia ouvir baixando as mensagens de voz. Fazia din-din constante, até estar totalmente preenchido. Então comecei a ouvi-los e fui no número 3, que estava lá desde o dia em que havia chegado. Recebi esse telefonema no dia em que cheguei. Essa pessoa estava frenética no telefonema. Ela falava: irmão Curry, por favor, ele está indo para o hospital. Eles não esperam que ele viva. É uma situação muito ruim. Por favor, irmão Curry, ore. E eu ouvi aquilo já era uma semana depois. Eu pensei, isso não é bom. Você sabe, porque muitas vezes isso pode ser caso de vida ou morte. Então eu estou ouvindo isso e fiquei tipo, tudo bem, eu ligo de volta para ele assim que eu chegar em algum lugar. E eu continuei ouvindo e cerca de 20 ligações depois, de repente eu recebo essa mensagem de voz da mesma pessoa. Irmão Curry, isso foi 2 dias depois da primeira. Só queria avisar, obrigado por orar. Ele está bem, eles estão enviando ele para casa. Só que agora eu me senti muito mal. Porque como eu estou recebendo crédito por algo que eu não tinha nada a ver. Então eu disse, Deus, eu tenho que ligar de volta para essa pessoa, eu tenho que descobrir o que está acontecendo. Eu disse, o que aconteceu aqui? Como isso aconteceu? Eu nunca vou esquecer, minha esposa estava dirigindo o carro e eu estava falando com Deus sobre isso. Ele falou, você ganhou crédito comigo. E eu tipo, o quê? Eu nunca ouvi nada assim. Ele disse, você tem crédito comigo. Eu disse, tudo bem, você tem que me dar escrituras. E ele me levou direto para, antes de clamarem, eu responderei. Isaías 64, 24. Eu fiquei tipo, ok. E eu disse, tudo bem, agora, explique isso para mim. E Deus disse, eu sei que se eles tivessem chegado até você, você teria orado com fé. E eles teriam sido curados. Então eu simplesmente me antecipei. E antes de você clamar, eu curei. Naquele dia, como em algumas dessas outras situações, cada uma dessas situações sobre as quais eu estou falando, Deus ficou maior para mim. Eu consegui enxergar maior. Eu comecei a perceber, você é grande. Você pode fazer muito mais abundantemente, acima de tudo que eu posso pensar ou pedir. Se eu apenas limitar você ao que eu penso, você só será capaz de fazer isso. Mas se eu reconhecer que você pode fazer além disso, isso é o que eu posso ver, mas eu sei que você pode fazer muito mais. Então você começa a perceber que Deus é maior. Então eu percebi e isso me levou de volta a outra situação, em que eu recebi, anos atrás eu estava ouvindo T.L. Osborne e todos aqueles caras antigos, e eu nunca vou esquecer que eu estava assistindo um vídeo do T.L. Osborne, uns vídeos antigos dos anos 50, e mostrava algumas das reuniões em Java e algumas das reuniões no Haiti e outros países, lugares como na Indonésia, e mostrava as multidões em massa, e ele se levantava e estava orando, e ele disse, Deus, há muitas pessoas aqui. E naquela época ele orava por todas as pessoas, mas a multidão começou a ficar tão grande que ele não conseguia fazer.
Deus, eu não posso fazer isso, eu não posso chegar a essas pessoas. E ele disse que Deus perguntou a ele, o quão grande eu sou? Ele disse, Deus, você é grande. Ele disse, eu sou grande o suficiente para curar um? Ele disse, claro. Ele disse, eu sou grande o suficiente para curar 5 de uma vez se você fizer uma oração? Ele disse, sim, acho que sim, você é Deus, você pode? Deus disse, poderia eu curar 500 de uma vez? Ele disse, sim, você é Deus? Deus disse, e 5.000? Poderia eu curar 5 de uma vez? Ele disse, Deus, você é Deus, você pode curar todos quantos estiverem doentes ao mesmo tempo. Deus disse, era exatamente onde estava esperando você chegar. Deus disse, faça uma oração e eu curarei todos na multidão. E T.L. Osborne levantou naquela noite e ele tentou isso. Ele não entrou lá com a fé e a compreensão de que isso vai funcionar assim, é desse jeito que funciona. Ele testou, ele experimentou, e ele saiu, ele fez uma oração, e ele disse que quando ele fez aquela oração, ele estendeu sua mão e disse, seja curado em nome de Jesus. Se você foi curado e tem muletas, levante suas muletas. Se você tem uma bengala, levante sua bengala. O que quer que fosse que você não podia fazer, faça. Ele disse que milhares de muletas e bengalas começaram a aparecer e começaram a ser passadas para frente. E quando eles terminaram, eles tinham pilhas delas na plataforma. E ele disse que naquele dia, ele entendeu que Deus poderia fazer muito mais do que curar um de cada vez. Eu me lembro de ouvir isso, e isso me levou de volta até o ponto onde eu comecei a perceber que Deus é grande o suficiente. Nós temos que entender, nós limitamos a Deus. Deus não é limitado. Nossas limitações acabam limitando Deus, porque nós não deixamos ser Deus e ser tudo o que Ele pode ser. Amém? E tentamos mantê-lo em nossa caixinha. E limitamos Ele ao invés de simplesmente entender, você é Deus. Vamos ver você fazer coisas de Deus. Coisas que só o Senhor pode fazer. Amém? E quando essas coisas começaram a acontecer, observe como as pessoas respondem. Então, novamente, podemos passar por cada uma dessas situações e em todos eles temos quem foi a pessoa que curou. Quem foi a pessoa com fé e quem foi a pessoa curada. Todo o propósito disso é mostrar a vocês que em todos esses casos havia o que eu chamo de cura de terceiros. Tinha a pessoa que curava, que era Jesus, então havia alguém que tinha fé, e sua fé foi usada para curar outra pessoa. Então podemos ter fé por outra pessoa. Amém? Porque se você não pode, você está perdendo o seu tempo se você tentar ressuscitar mortos. Você está desperdiçando seu tempo se você tentar ministrar alguém como Ellen Keller. Eles não tinham audição nem visão. Como você vai conseguir fé neles? Você não pode. Se a fé vem pelo ouvir, eles têm que ser capazes de ouvir. E nós vamos ver. Eu preciso enviar vocês para o almoço. Vamos fazer isso quando voltarmos, mas eu quero que você veja que se nós somos os representantes de Jesus, então é tão fácil quanto pegar o poder dele e entregá-lo a outra pessoa. É como eu digo a todos, como é fácil dar o dinheiro de outra pessoa. É muito fácil, não é? Vamos lá. E isso faz você parecer bem no processo. Todo mundo pensa que você é o generoso. Você não tem ideia. Ele me deu o dinheiro, mas aqui vai. É fácil. É exatamente do mesmo jeito com a cura. Você está apenas passando o poder de outra pessoa e isso está conectado a você e fluindo através de você. É simples assim. Amém?